Me dá ok quando tiver. A paz, queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, programa especial, né? Leitura completa da Bíblia. Hoje eu estou um pouco adaptado aqui, mas nós vamos fazendo, né? Hoje nós vamos continuar de 1 Reis, capítulo 9. O que está acontecendo ali? Permitir... Tá. Glória a Deus. Eu não estou vendo os comentários hoje, queridos, tá? Então eu não vou ver os comentários. Vamos fazer a nossa oração. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Senhor, na Sua presença com temor, tremor no nosso coração, Pai. Bendizemos, exaltamos o Seu nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa força. O Senhor é o nosso galardão, Pai amado. O Senhor é o nosso bem presente, Pai querido, nos momentos de angústia, Senhor, nos momentos de dificuldade. O Senhor se manifesta na nossa vida, Senhor, para nos libertar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos levantar, Pai querido. Meu Deus amado, por isso perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Santifica-nos, Pai. Gera em nós um desejo, Pai, de santidade, Pai. Nós queremos caminhar contigo, meu Deus, no temor, no tremor da Sua palavra, Pai. Não como religiosos, Pai querido, mas como filhos, Pai, que dependem de Ti, Senhor, que Te amam, que Te buscam, Pai, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Pai. Sem Ti eu não posso fazer absolutamente nada, Pai querido. Oh, Jesus querido, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bendito, Pai. Nós Te amamos, Pai amado, a Sua palavra, as Suas promessas, Pai, a Sua direção, Pai querido. Oh, Jesus querido, quão maravilhoso é o Senhor, Pai, quão bendito, Pai amado, é o Seu cuidado, Pai, que o Senhor tem para conosco, Pai, porque por muito tempo, Senhor, nós não merecemos, nem merecemos hoje, Senhor, mas por muito tempo, Senhor, nós nos colocávamos como inimigos do Senhor, Pai, simplesmente ignorando, Pai, e fazendo aquilo que vinha na nossa cabeça, Pai, e geralmente, Pai amado, incentivado pelo maligno, Pai querido. E mesmo assim o Senhor nos amou, Pai querido, nos resgatou, Senhor. Hoje nos libertou, Pai querido, e nos chama de filhos. Bendito é o Seu nome, Pai. Bendito é o Senhor, Pai querido. Nós Te amamos. Adore o nome do Senhor, queridos. Diga que você o ama, diga que você precisa dEle. Diga que Ele é santo, diga que Ele é único, Pai. Diga a Ele, igreja, diga o quanto Ele é importante para você. Maravilhoso, bendito, forte, poderoso, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o meu Deus, a minha alegria, a minha rocha, a minha força, a minha fortaleza. Aleluia, eu Te amo, Jesus, eu Te amo, Pai, cada vez mais eu Te amo, Pai querido. Oh, Jesus querido, bendito é o Seu nome, Pai. Mesmo sendo tão pequenos e falhos que somos, Pai querido, o Senhor, Pai amado, atenta para as nossas orações, para as nossas súplicas, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui nesse momento, Pai amado, eu Te agradeço, Pai querido, porque o Senhor não desistiu de mim, não desistiu de nós, Pai amado, porque o Senhor nos ama, Pai. Aliás, está escrito, ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não o trouxer, disse o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso eu Te agradeço por cada vida que está aqui agora acompanhando, Pai amado, esse programa, Senhor amado. Em nome de Jesus, abençoa os Teus servos, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, derrama Teu Espírito Santo, Pai querido. A alegria que vem do Senhor, Pai, a sabedoria que vem do Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, restaura, meu Pai amado, a fé, Senhor, os sentimentos, Pai amado, as forças, Pai, dos Teus filhos, Pai. Restaura, meu Deus amado, o casamento, Pai amado. Restaura, meu Pai querido, a comunhão da família, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Restaura, meu Pai amado, a dignidade, Senhor amado, a autoridade, Pai amado, que se perdeu, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Restaura, meu Pai amado, a comunhão, Senhor amado. Restaura, meu Pai, o Teu filhinho, a Tua filhinha, Pai, com Tua mão poderosa, Pai, como só o Senhor sabe e pode fazer, Senhor. Toca também, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Toca, meu Pai, na saúde, Pai querido. Toca, meu Pai, no corpo físico. Toca, meu Pai amado, com poder, Senhor amado. Toca, meu Pai amado, como só o Senhor sabe fazer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Toca no sangue, nos ossos, nos nervos, Pai amado. Toca na carne, Pai amado. Toca nos olhos, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Eu Te peço, Pai, o milagre do Senhor a favor da vida desses Teus filhos. Pega o copo com água, meus amados. Peguem um copo com água. Em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração com um copo com água. Meu Pai amado, consagra essa água, Pai. Coloca a Tua unção, o Teu poder, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Que essa água venha curar o corpo físico, Pai amado, e o espiritual, Senhor. E quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, podem beber, meus amados. Bebam com fé, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados.
Deixa eu colocar meu copo com água aqui. Agora eu estou vendo aqui, Pastor Guilherme, Obreiro Giovanni, Deus abençoe, meus queridos, missionária Maura, Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus. Agora eu estou vendo os comentários, queridos, né? Então, que você que está assistindo, peço a vocês que compartilhem, queridos, também. Compartilhe essa live, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Compartilhem a live, meus queridos, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 9. Glória a Deus. Dá um amém, um glória a Deus, queridos, para mim ver que vocês estão acompanhando ali. Estou vendo ali o obreiro, a missionária, o pastor Guilherme, a missionária Mauriele, glória a Deus. Obreira Suela, Deus abençoe, querida. Também sempre conosco aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, a família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 9, queridos. 1 Reis, capítulo 9. Vou ler um pouquinho menorzinho aqui, tomara que a vista consiga ler aqui. Diz assim, ó: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali por todos os dias. Uau, queridos, que maravilha, né? Que maravilha que Deus falou, queridos, né, para Salomão. Olha, eu ouvi a consagração da casa. Nós lemos ontem, né, que ele concluiu a casa do Senhor, né? E Deus falou, sabe aquela oração que você fez, que quando alguém orar em direção a ela, pedir, se arrepender, né, e clamar a mim, eu vou ouvir? Então eu ouvi, tá? Eu atendi. Glória a Deus por isso, queridos, ó. Versículo 4, ó. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardar os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. Olha que forte isso, queridos, tá? E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. Pastor, por que era forte assim? Missionária Marli, paz, Deus abençoe em nome de Jesus. Já viu onde é que nós estamos gravando aí? Irmã Terezinha, Deus abençoe, querida. Pastor Antônio também, em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, queridos, tá? Então, olha que interessante, queridos. Por que era pesado, aparentemente, o mandado do Senhor, queridos, né? Porque Deus, ele disse assim, ó, que se vocês me seguirem, me buscarem, eu vou abençoar e vou confirmar tudo isso que eu tenho dito. Mas se vocês deixarem de me buscar, eu vou fazer de vocês um provérbio, né? As pessoas vão olhar para vocês e falar assim, olha, quanta maldição, né? Pastor, por que Deus disse isso? Queridos, a condição para que o povo de Israel entrasse na terra prometida era a dependência e a fé em Deus. Eles não tinham poder, né? Você vê que eles vieram da escravidão do Egito e eles tomaram, depois de rodar o deserto, eles tomaram posse de Canaã. E a primeira grande cidade que eles venceram foi Jericó, cuja a muralha, nós lemos, né? Era uma muralha invencível, intransponível. E de maneira milagrosa, Deus, através de Josué, entregou aquela cidade a eles. Amém, meus amados? Então não é a força deles. A vitória, a força de Israel, e Israel profeticamente ela representa a igreja hoje, né? Israel significa o povo de Deus. Então a força do povo de Deus é Deus. A minha força, a minha sabedoria é Deus. A sua força e a sua sabedoria é Deus. Queridos, entendam isso, queridos. Se você conseguir entender isso, muito sofrimento, você vai evitar muito sofrimento de contra a sua vida, queridos. Entenda que a tua força, a tua sabedoria não é a tua mão, não é você, mas é o Deus que você serve. Quando você aprender a viver isso, a entender isso, queridos, isso for entendido no teu coração, você vai viver uma vida especial com Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai viver, queridos, como diz a palavra de Deus, até eu lembrei
lembrei ontem, né, uma parte, Jesus ele diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você consegue imaginar que você deitar a tua cabeça no travesseiro de maneira tranquila, queridos, e saber que Deus está cuidando de tudo, que Ele vai acrescentar tudo, e quando Ele diz tudo, é absolutamente tudo. Amém, meus amados? Muitas vezes nós dormimos preocupados com contas, com promissórias, com cobranças, né? Com metas que precisam ser batidas. Né? As pessoas sempre estão ansiosas, sempre preocupadas, sempre, muitas vezes até para dormir é difícil, queridos. Né? E Deus está falando, filhos, nessa parte de Mateus 6, ele fala assim, olha, filhos, não fica preocupado com o que vocês vão comer. Não fiquem preocupados com o que vocês vão vestir. E o mais forte disso é que Jesus ele fala assim, quem se preocupa com isso são os gentios. Ou seja, quem não conhece a Deus, os desconhecidos, né? Os estrangeiros, aqueles que não me conhecem, eles se preocupam com isso, mas vocês não precisam se preocupar. Ou seja, a palavra de Deus, ela nunca mudou, ela sempre foi isso, Deus sempre tentou e está tentando fazer nós entendermos, aprendemos a viver pela fé na dependência total dele. Pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não, não é isso. Mas você precisa aprender a depender dele para que você esteja onde ele quer que você esteja, para que aquilo que você faz renda, produza, queridos. Porque você vai fazer aquilo que Deus criou você, o teu Criador, criou você para exercer, para fazer. Onde você vai ser próspero, onde você vai ser feliz, onde você vai ter tempo para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Deus não quer um reino de pessoas que não tenham desocupados, que não tenham nada para fazer. Não, cada um tem um chamado, cada um tem um ministério. Seja na empresa, seja como trabalhador, seja no campo, seja no altar, aonde Deus quiser, seja na casa, na família, aonde Deus quer. Deus ele criou você para um propósito. Eu vou lembrar mais uma vez, queridos, né? Deus tem ministrado bastante sobre isso. O nosso é como o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E o nosso corpo ele é para nós pensarmos e meditarmos nisso. Cada órgão tem uma função, queridos. Ele foi criado para desenvolver uma função distinta. Eu e vocês são como esses órgãos, queridos, né? Como célula, como nervos. Nós fomos criados, queridos, para uma função distinta. Nós fomos criados para estar num lugar, para nós exercermos uma função. E quando nós estamos nessa vontade de Deus, que essa função é a vontade de Deus, nós vamos fazer aquilo que nós fomos criados para fazer. Ou seja, nós vamos sofrer o mínimo possível de estresse. Né? Nós vamos exercer o nosso trabalho de maneira natural. As coisas vão fluir naturalmente, poderosamente, no curso de Deus. Mas quando eu ou vocês, nós estamos, queridos, numa situação, em outro lugar, fazendo aquilo que nós queremos, ou por desconhecer mesmo somente a vontade de Deus, nós vamos estar sofrendo um estresse desnecessário, porque nós vamos estar exercendo coisas que nós não fomos criados para fazer. Amém, queridos? É esse entendimento que nós precisamos ter. Por isso que daí vai fazer sentido que Deus está falando aqui a Salomão. Olha, se vocês me buscarem, vai dar tudo certo. Mas se vocês não me buscarem, eu vou desaterrar vocês daqui, vou mandar vocês para longe. Por quê? Porque eu já coloquei vocês aqui de maneira sobrenatural. E se vocês virem para o carnal, vocês não vão ter condição de ficar aqui. É a mesma coisa o Adão no Éden. Deus fez o Éden para o Adão, igreja, né? Depois deu a Eva para o Adão, para ele reinar sobre tudo. Ele tinha autoridade sobre tudo, mas o pecado fez com que a autoridade dele caísse. Então ele já não tinha mais aquela autoridade dada por Deus. O Jardim do Éden já não era mais, ele não poderia mais habitar no Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden ele não dominaria ali, mas ele viveria com medo, como ele já estava. Quando ele viu Deus vindo no final da tarde, né, como de costume, ele se escondeu do próprio Deus. Por quê? Ele falou, eu tive medo. E Deus disse para ele, mas é quem que te fez ter medo? Você comeu do fruto que eu ordenei você que não comesse? Deus já sabia, ou seja, então ali ele já seria uma presa fácil. Então Deus expulsou ele do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é para aquele que está em comunhão com Deus. A terra prometida, a terra de Canaã, queridos, é para quem está em comunhão com quem? Com Deus. Se o povo de Israel, né, passou por uma escola chamada deserto, aprendeu a depender de Deus no deserto, então aqueles que foram reprovados ficaram, mas aqueles que foram aprovados passaram adiante, entraram na terra prometida. Mas a condição é, não retrocedam. Se vocês retrocederem, se vocês voltarem para as antigas práticas, para as antigas obras, essa terra já não vai mais ser a tua terra prometida, mas vai ser um laço para vocês, vai ser um tormento para vocês, vai ser dificuldade, vocês não vão conseguir suportar, porque quem dá a vitória dos seus inimigos sou eu que dou a vitória. Vocês estão vendo? Nós vimos ali que eles lutavam constantemente com nefilins, anaquins, refaíns, que eram gigantes. Amém, queridos? Então agora vocês vão lutar. Como que vocês vão lutar com eles se não for eu para entregar eles na mão de vocês?
Vocês não têm chance contra eles. Então essa terra vai ficar demais para vocês. A mesma coisa, queridos, é minha vida hoje, é sua vida. Deus tem uma terra prometida. Eu já estou na minha terra prometida. Deus me deu um ministério, Deus me deu um altar, onde eu vou semear e onde eu vou colher. Onde eu já estou colhendo o que eu semeei e estou semeando coisas para colher lá na frente. Ou seja, o segredo do ministério estar de pé é a minha dependência com Deus. Existem muitos ministérios, queridos, né, que começaram na dependência de Deus, que homens foram lá firmes, fiéis a Deus, queridos, mas no final, depois de um tempo de caminhada, às vezes uma prosperidade, eles acabaram se afastando de Deus. E isso fez com que o ministério agora fosse pesado para muitas pessoas. Aí os membros, a luta com os membros, a luta com a questão espiritual, luta em casa, da família. Amém, meus amados? Lutas, não quer dizer que você não vai passar luta, mas são lutas que não precisariam ser necessárias se essa pessoa estivesse na presença de Deus. Amém, queridos? Então é isso que Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus está falando. Ó. Vou ler de novo. Ó. Vamos ler aqui, versículo 4 novamente. Se andares perante mim como andou Davi teu pai. Como que ele andou? Com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, queridos. Olha só, como que eu faço isso, pastor? Com integridade de coração e sinceridade. Só então, confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. Ou seja, eu não vou ter prazer nessa casa, eu vou lançá-la longe. E Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá, por que procedeu o Senhor assim com esta casa, com esta terra e com esta casa? Forte isso, queridos. Você sabia que o trono foi destruído? Nesse exato momento ele está destruído, ele foi destruído. Mas ele não foi destruído só uma vez, queridos, né? Ele já foi destruído uma vez, né? E ele foi reedificado. Ou seja, por causa do pecado do povo de Israel, de Judá, eles pecaram contra Deus, a tal ponto que se afastaram de Deus, que eles foram levados cativos para a Babilônia. E o templo foi destruído. Aconteceu isso que Deus está falando. Quando vocês fizerem isso, por qualquer motivo, quando vocês se afastarem de mim, isso vai acontecer. Ou seja, no geral, o povo se afastou de Deus, foi isso que aconteceu. Depois foi reedificado. Foi levantado e depois novamente foi destruído. Por que isso aconteceu, pastor? Porque as pessoas elas tendem a buscar Deus somente quando estão na luta e no sofrimento, queridos. Eu estou passando uma luta muito grande, pastor. Olha o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, é isso, isso e isso. Mas daí quando vem a prosperidade, as coisas começam a dar certo, as pessoas têm o costume de deixar Deus de lado. Olha, Deus, agora você pode deixar comigo, que daqui para frente eu assumo. Deixa comigo que eu vou cuidar. É um erro, queridos, é um erro. Deixa Deus, faça parte de Deus, da vontade de Deus, nas tuas dificuldades, queridos. Mas também deixa Deus fazer parte das tuas bênçãos, queridos. Quando você for abençoado, você vê que as coisas estão indo bem, a família está indo bem, coloca Deus, queridos. Honre a Deus, glorifica a Deus na sua família, nos seus negócios, na sua saúde. Amém, queridos? É um erro de Israel, é um erro muito comum. Nós vemos o livro de Juízes, nós vemos o livro de Reis, né? Era só isso, altos e baixos. O povo afastava de Deus, era subjugado pelos seus inimigos. Buscavam a Deus, Deus os exaltava, os livrava, os abençoava. Mas logo eles abençoados, eles faziam o quê? Começavam devagarinho a deixar Deus de lado. Isso, queridos, aqui nós estamos lendo, é exemplo para mim e para vocês, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Então glorifique a Deus. Pastor, estou passando muita luta, muita dificuldade. Então busque a Deus com todas as tuas forças, porque Deus ele vai te dar a vitória. É certo isso. Mas busque a Deus. Tira as coisas que te afastam de Deus da sua vida, queridos. Especialmente você que está passando luta. Eu preciso de Deus. Então começa agora, olha para Deus e busque a Deus. Lembra que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Amém, queridos? Deus ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Então você tem que buscar somente a Ele. Você sabe disso.
Então busque a Ele e Ele vai te exaltar. Mas quando Ele te exaltar, te socorrer, te abençoar, não deixe de buscar Ele. Busque agora por outro propósito. Agora não só busque Ele pela cura, mas agora adore a Ele. Agradeça, seja agradecido pelo que Ele fez na sua vida. Deixa Deus fazer parte da sua vida, das bênçãos que Ele deu para você. Amém, queridos? É isso que Deus está falando. Versículo 9. Responder-se-lhe-á. Quando as pessoas perguntarem o que aconteceu com essa terra e com essa casa, aí vão responder no versículo 9 assim, ó. Porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito, os seus pais, ó, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Aí diz assim, as demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Olha, o Salomão deu 20 cidades a Hirão, rei de Tiro. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram, pelo que disse, que cidades são essas que me deste, meu irmão? E lhe chamaram terra de Cabul, até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Azor, Meguido e Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer, e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela. E com ela dotara a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Oron, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, a cidade para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. A esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Então aqueles que eles deviam ter sido eliminados, né, no passado e não foram, aí Salomão tornou eles trabalhadores forçados, né, escravos. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó, a cidade de Davi, a sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, barcos, né? Na terra de Edom. Mandou Hirão com aquelas naus os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Sabe que tem um estudo, queridos, tá? Não é certo, mas existe um estudo que esse Ofir e esse ouro de Ofir, a terra de Ofir, eles estão falando do Brasil, da América, queridos, tá? Parece que o Salomão chegou até aqui, e já existe indícios, né, de que os hebreus, os judeus estiveram por aqui em vários lugares, tem estudos, tá? E provas, algumas provas que antigamente, muito antigamente, antes né, dos portugueses, espanhóis, os judeus já tiveram aqui, queridos, os hebreus já tiveram aqui na América. Isso é muito espetacular, muito especial, porque ninguém falava sobre isso. E tem provas, queridos, tem coisas bem interessantes. Uma hora, se possível, eu vou fazer um programa sobre isso, daí a gente comenta sobre isso, vou mostrar o que tem já sobre isso. Então, existe, né, essa possibilidade, né, e é forte essa possibilidade dessa terra de Ofir ser o Brasil, tá? E
o ouro de Ofir, né? O ouro que é bastante falado na Bíblia, o ouro de Ofir. 1 Reis capítulo 10, queridos. 1 Reis capítulo 10. A rainha de Sabá visita Salomão. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Então a rainha de Sabá veio provar se ele era mesmo sábio, como diziam ou não. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta de todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. E eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. É interessante, queridos, né? Como as pessoas valorizavam, né? Um rei sábio, meus amados, né? Uma pessoa que tinha conhecimento, que reinava com justiça, né? Hoje, na verdade, né, devia ser assim. Até no nosso sistema, não é monarquia, mas é presidente, né, presidencial, né, queridos? As pessoas deviam honrar as pessoas sábias, né? E o que eles honram hoje, né? Você vê quantas pessoas, né? Não é a primeira vez, né? Nós tínhamos uma presidente, né, mulher, há pouco tempo atrás ali, que até hoje, né, existem muitos memes dela com as coisas que ela fala, que são coisas, né? Como que eu posso dizer? Não quero ofender ela, mas de pessoas com falta de sabedoria. Amém, queridos? E o atual agora, queridos, o que vai se falar dele, né? Cada entrevista que ele dá, queridos, é uma besteira absurda que ele fala. Mas o interessante é que quando tinha alguém que valorizava e tinha justiça, tinha um senso de justiça, todo mundo, né, a mídia, vamos colocar assim, né, a mídia atacava, não podia falar nada, quer dizer, até hoje, estão tentando achar um motivo para prender ele. Mas o atual fala o que quer, querido, da maneira que quer, faz o que quer, queridos, né? Chegou ao ponto de falar que a Constituição é relativa. Então, olha o absurdo que ele disse, queridos, né? É grave o que ele tem feito, tem falado e tem mostrado. E mesmo assim, né, as pessoas se calam, né? E o povo, eu vejo que o povo está com medo, né? O que aconteceu, eles amedrontaram o povo, né? Com aquelas prisões que fizeram, né? Mas eu quero, o interessante aqui, como Salomão a sabedoria, a rainha de Sabá, ela falou assim, ó, abençoados são seus servos, porque tem você perto deles e tem aprendido com você, né? A mesma coisa é o pai de família, quando, né, tem sabedoria, ensina seus filhos na sabedoria. A mesma coisa são os pastores, os bispos, os apóstolos, né, que temem a Deus porque buscam o conhecimento de Deus, queridos, né? Bem-aventurados são os membros de igreja que têm pastores que são de Deus, que têm conhecimento, queridos, né? Você vê que tem muitas pessoas aí que ensinam, né, o que elas acham, né, queridos? E não é assim que funciona, né? O pastor, o rebanho do pastor não é do pastor. O rebanho é de Deus, queridos, né? Todos nós somos filhos de Deus e o verdadeiro e único pastor é Jesus Cristo. Nós estamos, queridos, como aio, né, tutores para cuidar, para ajudar, né, levar as pessoas a Cristo. Essa é a função de um pastor, de um bispo, de um apóstolo hoje. É levar as pessoas a pegar nas mãos do Senhor Jesus, o Senhor e Salvador deles, e poder caminhar com eles. Então a gente leva as pessoas ao conhecimento, através da pregação, através da palavra, através dos testemunhos, mas essa pessoa vai aprender a caminhar sozinha com Deus. Porque quem levanta, quem conduz o povo não são os pastores, queridos, é Deus. Os pastores só ensinam, revelam Jesus Cristo, se eles conhecerem Jesus. Porque se não conhecer, queridos, o que vira?
Se não conhecer, vira só um entretenimento, não é verdade? Que tem igrejas que só são lugares de entretenimento, eles criam ministério disso, ministério daquilo, olha dos jovens, olha daquilo, olha da dança, cria-se um monte de coisa para quê? Para entreter o povo. Mas o que leva as pessoas ao conhecimento de Cristo é a palavra de Deus, né? A fé leva a fé, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra dos testemunhos, queridos, né? Que faz as pessoas conhecerem a Deus. Amém, queridos? Isso aqui é muito interessante, isso aqui. Vamos continuar, onde é que eu parei? Versículo 10, ó. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Então ela trouxe presentes dignos ao rei mesmo. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouros, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Então, né, se isso se confirmar, queridos, né, a tal da madeira que saía do Brasil, pedras preciosas e ouro, parece que sai em grande quantidade, né? E é forte, queridos, né, porque tem... Eu vou mostrar, eu vou fazer um vídeo uma hora assim que Deus me permitir, queridos, né? Se eu não me engano, é na Pedra da Gávea, também tem uma inscrição hebraica, ela muito antiga, queridos. Versículo 12, ó. Desta madeira de sândalo, fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúde para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para sua terra com os seus servos. A riqueza de Salomão. O peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano era 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, e de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra, governadores da terra. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Uau! Escudos, né? 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos, né? Outro escudo, ó, de ouro batido. 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. Uau, queridos! Um trono de marfim, queridos, ainda coberto por ouro. O trono tinha 6 degraus. O espaldar do trono ao alto era redondo de ambos os lados e tinha braços junto ao assento de 2 leões junto aos braços. Então tinha 2 leões aqui, né, nesse braço, né, nesse braço tinham 2 leões, queridos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um de cada lado, um cada extremo deste. Ó. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Então, cada degrau, 6 degraus para chegar no trono do rei, e no extremo de cada degrau tinha um leão. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro. Também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se davam a ela estimação nenhuma. Vocês entenderam o tamanho da riqueza naquele tempo, queridos? A prata não tinha estimação, a prata ela não tinha valor. Era tanto ouro, tanto o rei como o povo de Israel, queridos, que a prata ela não era estimada. Olha que interessante, olha como que Deus ele prospera. Quando Deus prospera, queridos, é algo sobrenatural. Versículo 22. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Bugio é macaco, né? Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Então aqui está muito interessante, ó, o rei excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria.
todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então todo mundo ia para lá, queridos, que tinham condições. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos, mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém, olha isso aqui, houvesse prata como pedras e cedros em abundância como em sicômoro, que estão na planície. Então tinha prata, era tão pouco estimada, mas a quantidade era tão grande, que tinha em Jerusalém como pedras. Vocês já viram a foto de Jerusalém? É uma cidade de pedra. Ele disse, a Bíblia diz aqui, ó, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedro, que é a madeira de lei, queridos, né, em abundância como sicômoros, que estão na... O que são sicômoros? Figueira brava, mato. Os cavalos de Salomão vieram do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Interessante, queridos. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá cedo. Vamos lá para o 11, queridos. 1 Reis, capítulo 11. A idolatria de Salomão. Você vê como que é a prosperidade muitas vezes, né? As pessoas acabam deixando de Deus, né? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Né? Lembra que o povo de Israel ele tinha uma direção de Deus, não case com as estrangeiras, né? Case com as filhas de Israel. Por quê? Porque Deus falou, é certo que elas vão levar vocês a servir os deuses delas, vão perverter o coração de vocês e vão afastar vocês de mim. E olha o que Salomão, ó, vou ler de novo. Ora, além da filha de Faraó, né, a egípcia, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, né, de Moabe, de Amon, de Edom, dos Sidônios, né, e etéias, ó. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, ontem eu até perguntei quantas mulheres tinha, né, Salomão? Então, ele tinha 1.000 mulheres. 700 eram princesas, mulheres, e 300 eram concubinas, queridos. Concubinas, né? Sendo já velho, Salomão envelheceu, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, que é o deus de Moabe, ó, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação, deus dos filhos de Amon. Moloque, eles sacrificavam até criança, Moloque, queridos. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, queridos. Olha que triste isso, queridos. Então você vê quantas mulheres estrangeiras ele tinha. E ele fez para cada uma delas, ó, os quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Ele fez altares e templos para deuses de todas as mulheres estrangeiras dela, assim provocando a ira de Deus. Ó. A ira de Deus contra Salomão. Versículo 9. Ó. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Pastor, por que Deus, de novo, é severo o que Deus está falando? Queridos, o que nós temos que pensar, meus amados, né? Salomão, quem é que deu a sabedoria
e toda essa glória, essa majestade a Salomão? É Deus. Então, se ele não quer Deus, ele não quer o que Deus oferece. As pessoas, elas tendem muito, eu friso nisso aqui, porque eu escuto bastante isso, especialmente quando a gente vê alguém falando de Deus, Deus é mau, Deus é isso, eles colocam Deus como se Deus fosse um velhinho mal-humorado, queridos, sanguinário, que está procurando que você cometa um erro para ele pesar a mão sobre a sua vida. Não, queridos, é que quem te dá as coisas é Deus. É como a salvação. Você não pode querer ser salvo, querido, se você não quer Deus. Porque para que eu seja salvo, eu tenho que querer Deus. Aí, se eu tiver Deus na minha vida, eu tenho o que Ele me oferece. Se eu não ter Deus na minha vida, como é que eu vou querer ser salvo? Como é que eu vou querer as bênçãos de Deus, querido, se eu não quero Ele na minha vida? É simples, é bem simples, na verdade, isso, queridos, ó. Então ele falou assim, ó, versículo 11, de novo: por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias. Por que eu não farei nos teus dias? Por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei, ou seja, do filho de Salomão eu vou tirar o reino, e eu vou dividir, vou entregar ao teu servo. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, tá? Não por seu, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Queridos, olha como que Deus é tão maravilhoso. Ele tinha dado uma promessa a Davi que nunca se apagaria uma lâmpada de Davi. Sempre Davi teria um filho que reinasse sobre Israel. Só que logo o imediato, no caso o filho do Salomão, filho de Davi, ele começou muito bem, servindo a Deus com muito amor, muito temor de Deus, mas no final da vida dele ele se desviou de Deus totalmente. Nós vimos aqui que ele servia todos os deuses das nações. Ele servia, e Deus não divide a glória dele. E ele foi fazendo. Eu vejo como que Deus ministrando no coração dele, ensinando ele, mas ele não queria mais aprender. Amém, queridos? Chegou o ponto que Deus falou, bom, visto que é isso que você escolheu, então é isso que vai acontecer. Mas eu não vou tirar totalmente, por quê? Por causa do teu pai. Eu fiz uma promessa para ele, eu tenho que cumprir. Mas você quebrou essa aliança. Mas como eu fiz uma promessa a teu pai, eu não vou quebrar minha promessa para com ele. Então eu vou dividir o reino. Eu vou dividir uma tribo, vai ficar para você, por causa de Davi, e o restante das tribos eu vou entregar ao teu servo. Versículo 14, ele tinha prosperidade e paz por todos os lados, né? Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, e era da linhagem real de Edom. Porque, estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, o rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa, lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, queridos. Olha só, Hadade achou então graça aos olhos do Faraó, né? O Faraó acolheu ele lá e cuidou dele. Era irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, já era morto, disse a Faraó, deixa-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse, pois que te falta comigo? Por que procuras partir para a tua terra? Respondeu ele, nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Você vê que ele tinha paz por todos os lados, mas o se afastar de Deus, queridos, né, começou a levantar inimigos, começou a aparecer inimigos poderosos com coragem para enfrentá-lo. Ele ajuntou homens e fez capitão de um bando, depois do morticínio feito por Davi. Então agora você vê que as questões de Israel, né, estavam se levantando. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. Fez-lhe mal como Hadade, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Aías prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, Efraimita, de Efraim, né, de Zereda,
servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e esse se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Ou seja, das 12 tribos de Israel, Deus estava profetizando através do profeta ali, a Jeroboão, filho de Nebate, que daria a ele 10 tribos, queridos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, faloei príncipe de todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei, reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Se ouvires tudo que eu te ordenar, presta atenção nisso, queridos. Deus está chamando Jeroboão e está falando: se você ouvir tudo que eu te ordenar, andares nos meus caminhos e fizer o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, ou seja, você não vai ter medo nem vai ficar oscilando. Como edifiquei Davi, a ti darei Israel. Por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito. E ali permaneceu até a morte de Salomão. A morte de Salomão, 41. Quanto aos mais atos de Salomão e tudo o que fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros da história de Salomão? Foi 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos amanhã, a partir de amanhã, ler 1 Reis, capítulo 12, queridos, tá bom? Glória a Deus. Deixa eu ver como que vocês estão aqui. Deixa eu deixar aqui para não virar. Deixa eu ver quem está acompanhando aqui. I'm back. Opa, tô voltando. Pai, tia, Deus abençoe, tia Rosana. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Pastor Guilherme, glória a Deus. Amém, meus amados. Toma posse, queridos, dessa palavra, né? Deus ministrou muito no nosso coração, muita informação aqui, né? Glória a Deus. O áudio tá bom, queridos, né? Nós estamos adaptando hoje um áudio, um microfone de lapela aqui. Confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem. I'm back. Amém, tia. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Então o áudio ficou bom, né? Eu estou testando um microfone novo para fazer quando eu não estiver no estúdio. Glória a Deus, então. Amém, meus amados. Então, né, ficamos por aqui. Em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos, queridos, ó. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês. Que a unção, o entendimento da palavra que foi lida e ministrada seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês pelo poder do nome de Jesus Cristo.
Amém. Glória a Deus. Queridos, fiquem com Deus até amanhã a partir das 10h30, se Deus quiser.